nessa noite? 5 pessoas comigo, misericórdia, Pai, me ajuda. Aumenta só um pouquinho meu microfone, por favor. Tem alguém com expectativa de ouvir Deus falar essa noite? Glória a Deus, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem gerado essa semana no meu coração. E eu quero te convidar de verdade a celebrar comigo a palavra de Deus, amém? Não fica apático não, cara, vibra com essa palavra, deixa ela entrar em você e ela gerar vida dentro de você, amém? O tema de hoje é segue-me. Você pode repetir isso comigo? Diga, segue-me. Eu quero falar sobre o convite mais doce que Jesus podia fazer para mim e para você. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você pode declarar isso comigo? Diga, as coisas antigas, diga, as coisas velhas já passaram, e Deus fez tudo novo, em nome de Jesus. Sabe, eu ouvi uma frase essa semana, e eu quero começar essa mensagem compartilhando ela com você. Ela me fez meditar demais sobre algumas coisas. Eu quero te convidar a meditar sobre ela também. Um pastor que eu admiro bastante, ele disse: discipular quem Jesus Cristo não converteu nos matará emocionalmente. Tentar discipular alguém que Jesus não converteu vai te matar emocionalmente. Porque é impossível discipular alguém que não nasceu de novo. Quantos estão entendendo isso? Você sabia que o maior cansaço que existe em todo pastor e todo líder é tentar discipular alguém que não nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, existem realidades que ainda não estão disponíveis para você. Quantos estão entendendo? E ele completa essa declaração dizendo o seguinte: é a mesma coisa que tentar ensinar um peixe a voar. Sabe, eu quero falar com vocês sobre realidades dessa nova criação. Quero falar sobre nascer de novo. Quantos podem dizer que nasceram de novo? É maravilhoso que a palavra nos convida, porque o convite do Evangelho é que a gente possa se parecer com Jesus. E eu tenho visto uma geração que deseja se parecer com Ele. O único problema é que se a gente não nasceu de novo, é impossível a gente se parecer com Ele. O Evangelho é um convite para que a gente se pareça com Ele, e esse convite nos leva a um encontro, só que esse encontro precisa gerar em nós novidade de vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o poder ativo do Evangelho flui a partir da ressurreição. Você pode declarar isso comigo? Diga, o poder do Evangelho flui a partir da ressurreição. Acompanha comigo, cara, não perde nada daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Filipenses 3,10, se você está com a sua Bíblia, abre ou acompanha comigo aqui no telão. Filipenses 3,10. Todos acharam? Acompanha, olha só o que diz a palavra. Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Galera que está desse lado, vocês podem ler isso junto comigo? Acompanha comigo aqui. Eu quero conhecer Cristo. Preste atenção. A palavra diz que o que existe de mais desejável para o coração do homem é se parecer com Jesus, amém? Agora a palavra está me dizendo que eu quero conhecer a Ele e ao poder da sua ressurreição. Preste atenção, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que sem cruz não há conversão. Por um princípio simples, Jesus tomou o seu lugar através da morte. Tem pessoas que estão tentando experimentar novidade de vida antes de experimentar a cruz. Isso é impossível, porque Jesus não veio para viver no seu lugar. Jesus, ele veio para morrer no seu lugar. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar, eu vou repetir isso até que isso entre no teu coração e transforme alguns entendimentos. Preste atenção. Jesus, ele não veio para viver no seu lugar, ou seja, ele não veio para fazer aquilo que só você pode fazer, ele não veio para mudar as coisas que só você pode mudar, ele não veio para transformar as coisas que só você pode transformar. Pastor, então o que Jesus fez? Ele fez aquilo que você não podia fazer.
Ele venceu a morte, Ele morreu no seu lugar. E aí agora Ele diz assim: filho, todo o poder e autoridade que eu tenho sobre a morte, eu compartilho com você. Agora vai e faz a tua parte. Quando Jesus convida, segue-me, preste atenção, o convite que Jesus faz, agora me segue, para nós só é real quando eu passo pela cruz. Porque senão eu só estou seguindo alguém que eu nunca vou conseguir me parecer com quem Ele é. Preste atenção, a história da igreja é impressionante, porque Jesus caminhava, e eu sou apaixonado em falar sobre isso. Jesus caminhava e multidões iam atrás dele. Jesus caminhava e milhares de pessoas o seguiam. Só que quando a gente lê Atos, a história da igreja não começou com multidões. A história da igreja começou com poucos, mas que entenderam que precisariam morrer para quem eram, para que então nascessem quem Deus sempre quis que eles fossem. Pastor, eu quero experimentar um novo começo. Está disponível para mim? É claro que está. Mas um novo começo só está disponível quando o velho morre. O novo começo só acontece quando as coisas velhas de fato passam. É por isso que a palavra de Deus diz, preste atenção, as coisas velhas passaram. Ei, a cruz não é um convite para melhorar quem você é. A cruz é um convite para matar tudo aquilo que você é. É por isso que é um convite tão louco da gente entender. Sabe, o próprio Jesus ele diz: olha, aquele que quer ter parte comigo, toma então a sua cruz e me segue. Você sabe como eu e você, muitas vezes a gente encara esse convite como se ele estivesse convidando a gente para ter uma vida de sofrimento. Eu não sei como você encarou isso durante toda a tua vida, mas desde moleque, quando eu ouvi essa palavra, no meu coração a primeira coisa que vinha era rejeição. Aquele que quer vir após mim, então toma a sua cruz e segue-me. Como que eu entendi isso? Cara, se você quer viver comigo, você precisa ter sofrimento e provação. Quantos aqui já pensaram assim? Você sabia que tem muitas pessoas que rejeitam esse Jesus que a religião apresenta, porque quando entendem o que é caminhar com Jesus, entendem que é ter uma vida triste, cheia de privações e de sofrimento. O que Jesus está convidando a mim e a você, e preste atenção nisso, é carregar a tua cruz. Mas a cruz, para aqueles que foram salvos por Ele, não representa tristeza, representa vitória. Sabe o que Jesus está te dizendo? Ei, filhão, você crê em mim? Creio, Pai. Você crê que eu tenho poder para mudar a tua história? Creio, Pai. Então agora você é uma nova criatura. Mas preste atenção, para que todos possam ver o que eu fiz na tua vida, carrega a tua cruz e me segue. Pai, para que eu vou carregar a minha cruz? Isso é um martírio? Não, filho. É porque a cruz, para aqueles que não acreditam nela, é motivo de juízo, mas para aqueles que creem nela, é motivo de redenção. A cruz é o símbolo da minha vitória. Não há tristeza na cruz, pelo contrário, foi ela que me trouxe vida. Não há tristeza na cruz, pelo contrário, foi ela que me colocou de pé. Não há tristeza na cruz, porque ela já está vazia. A palavra diz que ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Aquela cruz já está vazia. Agora, a minha pergunta é: a sua cruz já foi esvaziada? Tem pessoas que estão entendendo que caminhar com Deus é se martirizar. Preste atenção, o Evangelho não convida para que as pessoas tenham pena de você. Pelo contrário, o convite do Evangelho é para que brilhe a luz de vocês, para que todos vejam a bondade de Deus. As pessoas vão olhar para você, vão ver a tua cruz vazia e vão falar: cara, onde é que está o André? Você não sabe? André morreu com Cristo, mas ele ressuscitou com Ele. Agora ele está glorificado com Ele. É esse tipo de caminhada que a fé está me convidando e convidando você também. Tem pessoas que passaram por momentos de privação e entenderam que precisam continuar na cruz. Preste atenção. A cruz, ela tem um propósito. Você pode declarar comigo? Diga: a cruz tem um propósito de me matar. Pastor, eu aceitei um convite que Jesus me fez e eu fui até a cruz com Ele. O que eu faço agora? Morre nessa cruz. Deixa tudo que você era nessa cruz. Deixa o teu pecado nessa cruz. Deixa as tuas memórias nessa cruz. Deixa a condenação nessa cruz. Deixa tudo aquilo que você faz e você se envergonha de ter feito nessa cruz. Deixa tudo aquilo que as pessoas falam a respeito de quem você é nessa cruz. Você não vai dar certo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um derrotado. Tudo que você faz dá errado. Deixa tudo isso, todo esse lixo, coloca naquela cruz. Agora entende o seguinte: depois que você morre nela, você ressuscita e coisas novas em Deus vão ser geradas. Cara, eu vi uma imagem hoje e Deus falou algo muito interessante comigo. Eu quero compartilhar com vocês. Eu estava olhando uma imagem de um filme que
quando assisti anos atrás, me marcou demais. Quantos aqui já viram A Paixão de Cristo? 4 pessoas, mais alguém viu A Paixão de Cristo? Glória a Deus, passa direto na Globo. Agora olha só que interessante. Entendi, gente. Que bom que você riu. Eu estava vendo uma foto de Cristo crucificado nesse filme A Paixão de Cristo. Preste atenção, por favor, isso pode ser libertador para hoje. Algo tão simples, cara, tão bom quando Deus fala com a gente de forma simples. Às vezes a gente está esperando Ele falar de uma forma tão complexa e Ele está falando e a gente não entende. Deus, eu não estou entendendo, é porque você está esperando algo muito grande. Eu estou me revelando para você em coisas simples. Olha que coisa simples, mas poderosa. Eu estou vendo aquela foto que representa Jesus crucificado. Amém? Todos conseguem imaginar essa imagem? E nessa foto está lá a imagem de Jesus crucificado. E Ele já estava morto, Ele já tinha se entregue. Ele já tinha declarado: está consumado. E Ele já estava morto. Você pode declarar isso? Diga: Jesus já estava morto. Agora, não sei se você já parou para reparar, não sei se você já prestou atenção nisso, mas Jesus não ressuscitou na cruz. Jesus não ressuscitou na cruz. Jesus não recebeu um Espírito de Deus enquanto estava ali, e Ele ressuscitou enquanto ainda estava crucificado. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, o meu filho foi retirado daquela cruz morto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que você era precisa de fato morrer naquela cruz, porque depois que você passa por esse processo, aí então vai nascer o novo de Deus. Jesus saiu daquela cruz morto, pessoas carregaram o corpo dele morto, pessoas sepultaram ele morto. Agora, ao terceiro dia, você pode dizer isso comigo? Diga: ao terceiro dia, diga: o meu rei ressuscitou. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas que estão tentando agonizar na cruz e falando: Deus, eu não preciso morrer. Tem qualidades em mim que eu gosto, tem coisas que eu fazia que eu quero manter. Deus, tem coisas que eu fazia que eu quero continuar. Não precisa me matar, apenas traz sobre mim um pequeno processo e me tira daqui, Pai, porque eu quero continuar fazendo o que eu fazia antes. Quantos estão entendendo? Pastor, ninguém deseja fazer o que fazia antes. Então por que a gente faz? É porque a gente ainda não entendeu que a cruz não é para melhorar quem a gente é. A cruz é para anular, é para cancelar tudo aquilo que a gente é. Ei, você quer experimentar os melhores dias da sua vida? Eles estão te esperando depois da cruz. Declara isso comigo, diga: os melhores dias da minha vida estão me esperando depois da cruz. Gálatas 6,14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual, diga, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Se existem pessoas procurando o André antes da cruz, não vão encontrar, porque aquele André morreu nela. Se existem pessoas que estão procurando quem você era antes da cruz, não vão encontrar, porque esse alguém já morreu. Agora, se eles quiserem experimentar o novo de Deus, está disponível em você. Você quer ver novidade de vida? Está disponível em você. Amanhã eu estou aqui batizando minha mãe. Algumas pessoas que vieram à frente em Cabo Frio são pessoas da minha família, que me viram crescer e conheceram o André antes da cruz. Mas agora eu tenho autoridade em Cristo para apresentar o que Deus fez em mim depois dela. O André de hoje é o André que ressuscitou com Cristo. O antigo não existe mais. Você quer procurar vestígios do André antigo? Você pode achar até fotos, nada além disso. Agora, pastor, você quer falar sobre isso hoje? A mensagem é tão pesada? Não, cara, eu quero falar sobre projetos e sonhos de Deus para você. Mas você precisa entender que eles só são reais quando aquilo que não é de Deus morreu. Quantos estão entendendo isso? Amém. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é que a cruz significa mudança de natureza, não de estilo de vida. Eu vou falar de novo para que isso arda no teu coração. A cruz traz para nós mudança de natureza, não de estilo de vida. Sabe, a gente tem tanta propriedade para bater nos religiosos, a gente tem tanta propriedade para falar das pessoas que são tradicionais nas igrejas, mas o problema não está em ser tradicional ou ser novo, não está
em se vestir com terno e gravata ou usar uma blusa de caveira sem se escandalizar. A questão não é essa. A grande questão é se Cristo realmente mudou quem eu sou ou só mudou o meu estilo de vida. Porque deixar de falar palavrão e começar a caminhar com pessoas diferentes não significa que você experimentou o novo nascimento. Significa que você está com um ciclo social diferente, é só isso. É por isso que eu quero voltar àquela citação que eu ouvi essa semana e tem ardido no meu coração. Se você tentar discipular alguém que não foi convertido por Cristo, você vai se cansar emocionalmente. Ei, preste atenção, você pode declarar isso comigo? Diga: Jesus não quer mudar o meu estilo de vida. Diga: Ele quer mudar a minha natureza. Olha só que coisa incrível. Atos 2 fala sobre o Espírito Santo vindo sobre a igreja. Eu só preciso de mais 10 minutos da sua atenção. Atos 2, se você puder, coloca para mim, por favor, na tela. Fala sobre algo poderoso. Olha só que lindo isso, cara. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele já havia se apresentado novamente para a igreja. Ele falou: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vós. Até aí todo mundo já conhece, amém? Agora olha só que interessante. Atos 2:1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Você pode repetir isso comigo, versículo 3. Diga: e o Espírito Santo veio sobre eles e pousou sobre cada um deles. Eu estava lendo essa passagem essa semana e algo que me chamou a atenção é que em Atos 2 a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre eles. Você pode dizer isso mais uma vez para fixar no teu coração? Diga: o Espírito Santo pousou sobre eles. Não veio apenas, mas pousou sobre eles. Pastor, o que você quer dizer com isso? É muito simples. Antes da vinda de Jesus, quando alguém recebia o Espírito Santo, era algo pontual e era algo temporário. As pessoas recebiam o Espírito Santo para fazer algo específico. Agora, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, preste atenção aos detalhes. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele chega até João Batista e João Batista fala: Senhor, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés, quem dirá batizar o Filho de Deus? Eu estou parafraseando. E aí Jesus diz: é necessário, João Batista. Jesus ele queria cumprir toda a promessa que havia a seu respeito. A Bíblia diz então que João Batista leva Jesus às águas, ele é submerso, e depois que ele é batizado, uma voz do céu diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Vocês estão comigo? Amém? E a Bíblia diz que veio então sobre ele a unção do Espírito Santo no formato de pomba, e ela pousou sobre Jesus. Você pode declarar isso? Diga: o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Sabe qual é a diferença daquilo que Deus começou a fazer em Jesus e começou a fazer na igreja? É que agora o Espírito não vem para você fazer coisas, agora o Espírito pousou para você ser diferente. Estavam todos reunidos num só lugar, e veio sobre eles como um vento impetuoso. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo e repartiu sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, só que muito mais do que apenas ser cheios, o Espírito pousou sobre eles. Começa então a história da igreja, e é aí que eu quero falar, e eu quero começar a pregar nessa noite sobre isso, amém? Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Glória a Deus, 5 pessoas comigo. Olha só que interessante. Não sei se você já reparou, mas tem muita gente que está assistindo Deus fazer. Eu já falei sobre isso alguns meses atrás. Deus não te convidou para ser um espectador do agir dele. Deus convidou para que você seja um agente dele. Deus convidou para que você seja parte ativa do que ele está fazendo na terra. Quantos creem assim? Agora olha só que interessante. A palavra fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era muito pequeno. E quando Jesus estava entrando na cidade dele, ele queria ver Jesus. Ele era tão pequeno que ele não conseguia enxergar além da multidão. E a palavra diz que Zaqueu então ele subiu numa árvore, e Jesus estava passando e falou: Zaqueu, eu quero jantar na tua casa hoje. Olha só que interessante, cara, acompanha comigo. Zaqueu, ele era um espectador, gente, sim ou não?
Talvez Zaqueu estava para Cristo, como alguns de nós estamos hoje. A gente até quer ver Jesus, mas a gente está de longe, apenas vendo Ele passar e fazer coisas na vida de outros. Eu creio que todos os lugares que Jesus passava, milagres sobrenaturais se manifestavam. Eu creio que quando Ele passava, só a presença dEle, a unção dEle já libertava pessoas. Eu creio, de verdade, cativos sendo libertos só por Ele passar por ali. Eu creio que pessoas eram curadas só por Ele passar. Então eu consigo imaginar, ok? A Bíblia não me diz isso, mas eu consigo imaginar Zaqueu no alto de uma árvore, olhando para Jesus passar e ele vendo o agir de Deus através da vida de Jesus. Agora, Jesus chega para ele e não o conhecia naturalmente, mas Jesus o chama pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce, porque eu quero jantar na tua casa hoje. Sabe o que a palavra me ensina? Eu nunca vi Deus convidando pessoas para serem espectadores, mas eu vi durante toda a caminhada dele, Jesus convidando espectadores para agora serem discípulos. Jesus nunca vai chamar para você que está envolvido e falar: filho, agora fica só vendo o que eu vou fazer. Não, Jesus está chamando alguém aí, ó. Se for, ele pode atender, filhão. Se for cobrar também, misericórdia. Jesus nunca chamou alguém que estava envolvido para sentar e apenas assistir o que ele estava fazendo, mas durante todo o tempo o que Jesus chamava eram espectadores para agora serem agentes do seu reino. Jesus, ele está caminhando e tem homens pescando. Ele fala: ei, você quer ser pescador de homens? Então me segue, larga tudo que você tem. Aí ele passa por um cobrador de impostos. Ele fala: você quer experimentar coisas que você nunca imaginou? Então larga tudo e me segue. Pessoas que eram espectadores do seu agir agora passaram a ser agentes do seu reino. Pessoas que só viam Deus fazendo, agora Deus fazia através delas. Pessoas que só ouviam falar o que Jesus podia fazer, agora eles eram o centro da revolução da igreja de Cristo na terra. Ei, Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. O que ele está dizendo para a igreja é o seguinte: agora eu não vou fazer mais nada fisicamente, mas eu continuo fazendo através de você, e através de você, e através de você. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Pastor, eu não quero ficar assistindo o mover de Deus, eu quero fazer parte disso. O que eu preciso? É só você dizer sim para esse convite simples. Segue-me. Olha só que coisa linda. Eu quero compartilhar com vocês, a gente já está quase finalizando, sobre um cara que teve uma experiência surreal com Jesus. E ele se chama Pedro. Eu fico impressionado porque Pedro, ele é intenso em tudo que ele faz. E Pedro recebeu de Jesus 2 vezes esse convite: vinde após mim. Você sabia que as primeiras palavras que Pedro ouviu de Jesus foram: vinde após mim? E você sabia que as últimas palavras que Pedro ouviu de Jesus também foram: vinde após mim? Olha só que interessante. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1. Você vai viver os seus sonhos, ou você vai viver os seus medos. O que você decide nessa noite não depende mais dele, porque ele já liberou sobre você o poder suficiente para romper. Pastor, o que eu preciso fazer então? É só dizer sim para esse convite: segue-me. Pastor, eu já sou cristão há 10 anos, eu não estou falando de aceitar Jesus e ser evangélico, eu estou falando de continuar seguindo os passos dele. O convite que Jesus nos faz diz respeito à constância. Constantemente seguindo o mestre para onde ele for. Se você estiver atrás dele, você vai ver os melhores dias da sua vida. Olha o que Pedro experimentou. Marcos 1,16 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu então Simão e o seu irmão André lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17.
17, e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Marcos 1,18 diz: no mesmo instante, você pode repetir isso comigo, diga no mesmo instante, diga no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Cara, o chamado que Jesus tem para nós não é algo que a gente pode pedir para ele esperar um pouco, sabe por quê? Porque algumas vezes passa. Jesus não ficou naquele lago esperando aqueles que diriam sim para o convite, ele simplesmente passou, convidou, e aqueles que entenderam o seguiram. 2 dias depois, se alguém chegasse no mesmo lugar e falasse: cara, aquele convite que ele fez há 2 dias atrás, eu quero aceitar, ele está aqui ainda. Não, Jesus já passou, já foi. Agora, sabe qual é a boa notícia? Nos dias de hoje, quantas vezes você desejar dizer sim para esse convite, são a quantidade de vezes que ele está de braços abertos para te receber. Jesus, eu quero mudar minha história hoje, ele está de braços abertos para te receber. Jesus, eu quero me lançar nos teus sonhos hoje, ele está de braços abertos para te receber. Olha só, acompanha comigo. Marcos 1 fala sobre Jesus chegando para Pedro e convidando ele para ser pescador de homens. Agora abre sua Bíblia em João 21. A gente já está finalizando, a galera do louvor pode subir. João 21, versículo 20. João 21, 20, presta atenção. Na primeira passagem que a gente leu, fala a respeito do convite de Jesus a Pedro. Pedro está no mar e ele está pescando. E Jesus faz um convite para ele: segue-me, Pedro. Agora, Pedro segue Jesus, preste atenção. Pedro segue Jesus, Pedro caminha com Jesus, Pedro vê milagres através de Jesus, Pedro ama Jesus, caminha com ele 3 anos e meio. Pedro nega Jesus, Pedro se arrepende, e sabe o que ele faz? Ele volta a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Quando Jesus aparece para ele novamente, ele estava no mesmo mar, no mesmo lago, e ele estava fazendo a mesma coisa. Sabe o que me impressiona? Você pode abrir mão de tudo que Deus te deu, você pode voltar a fazer tudo que você fazia antes do encontro com ele. O convite dele continua sendo o mesmo: segue-me. Se Jesus fosse como eu e você, cara, na boa, em primeiro lugar, nem teria retornado para Pedro, porque Pedro negou ele. Talvez se a gente tivesse retornado, o convite não seria o mesmo. Mas Jesus chega para o mesmo homem, está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e como se ele nunca tivesse convidado, ele faz esse convite novamente. Acompanha comigo, João 21, versículo 20 diz: Pedro então voltou-se e ele viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Está lá Jesus conversando com Pedro. Pedro então olha para João, e olha só que interessante, pode passar versículo 21. E quando Pedro viu, perguntou para Jesus: Senhor, e quanto a ele? Sabe o que é interessante? Jesus quer fazer coisas na nossa vida e às vezes a gente está preocupado no que ele está fazendo na vida do outro. Jesus acabou de aparecer para Pedro, quer chamá-lo de novo para apacentar as ovelhas, e Pedro está preocupado com João. Pedro está falando: Senhor, mas quanto a ele? Olha só a resposta que Jesus dá. Jesus então respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo, Pedro, até o dia que ele volte, o que importa? Agora, quanto a você, siga. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, não importa o que eu tenho para a vida de João, não importa o que eu tenho para a vida de Mateus, não importa o que eu tenho para a vida de Lucas, de Bernardo, de Caio, não importa o que eu tenho para a vida de Késia. Pedro, eu estou falando com você. Você deseja me seguir, Pedro? Então abre mão das redes, esquece tudo que você construiu e segue-me. Eu sei que tem pessoas aqui que durante muito tempo deixaram de experimentar coisas em Deus porque se preocuparam demais com quem está ao lado. Jesus vem falar com você nessa noite: filho, o que te importa, o que eu quero fazer com o teu irmão? O meu convite hoje é para você: larga tudo o que você está fazendo e me segue hoje. Cara, olha só que coisa interessante. Jesus, ele é incrível, porque a preocupação que ele tem com Pedro é a mesma preocupação que ele tem comigo e com você. Eu estou finalizando agora. Jesus chega para Pedro, preste atenção. Jesus chega para Pedro e ele faz uma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala: claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: é claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, então alimenta as minhas ovelhas. E Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala, ele chega a se angustiar, ele chega a se entristecer. Ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Pai, por que você está perguntando isso? Porque me importa saber o teu coração, o meu respeito. Você está aqui hoje, eu não tenho a menor ideia de como é a tua história com Deus, de como você vê Jesus, mas o que eu vim dizer nessa noite é que Ele se importa com o sentimento que você tem dele. Se você o ama, eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Salmo 115, 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, nessa versão, eu acho que é Almeida corrigida, diz: a terra Ele deu aos filhos dos homens. Bom, o que a palavra de Deus está dizendo é que os mais altos céus pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou a nós. Somos a expressão do Deus vivo passeando sobre as ruas da cidade. Somos a manifestação da glória de Deus. Somos a expressão do caráter do nosso Pai. Olha para mim, alguém está comigo? Diga amém. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, isso aqui é um bom exercício para você saber se a tua visão de Deus está alinhada ou não. Tudo que você pensa a respeito de Deus, que você não vê na pessoa de Jesus, está equivocado. Por quê? Porque Jesus é uma expressão exata de quem o seu Pai é. Eu penso que Deus é um Deus que está pronto para me punir. Aí eu vejo Jesus perdoando a mulher adúltera e liberando o destino dela para que ela não peque mais. Eu acho que Deus é um Deus que está pronto para o meu próximo erro para me fulminar. Eu vejo Jesus conversando com aquela mulher no poço e liberando o destino dela. E a partir daquele encontro, do interior dela fluindo rios de águas vivas. Então você percebe que tudo que pensamos a respeito de Deus que não vemos na pessoa de Jesus está equivocado. Quando você quiser saber quem Deus é, olhe para Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Mas a Bíblia diz que depois que Ele morre e ressuscita, Ele passa alguns dias relembrando a igreja a respeito da nossa comissão, relembrando a igreja a respeito do nosso chamado. Então Ele ascende aos céus. A Bíblia diz que quando Ele está subindo aos céus, os discípulos ficam olhando para os céus. E aí os anjos perguntam para eles: por que olham para cima? Em outras palavras, é como se os anjos estivessem dizendo: por que esperam de cima uma resposta? Vocês ainda não entenderam? Vocês são Jesus que ficou por aqui. Bom, olha para mim. A gente fez uma conferência agora de milagres em Recife. Várias pessoas com tumores curados, tumores sumindo, cistos sumindo, ossos quebrados restaurados. A gente está vendo isso acontecendo todas as semanas. Ontem eu fui batizar uma pessoa, uma mulher grávida. Ela falou: eu não podia gerar filhos. Um dia no culto você falou para a gente colocar a mão sobre a barriga e profetizar. E eu vim para batizar o meu milagre, porque eu estou grávida, eu vou ser mãe, Deus é fiel. Então não batizamos só pessoas ontem, batizamos milagres ontem. Você está comigo? Não guarda isso aqui, irmão. Essa manifestação da glória de Deus foi confiada à igreja. Não deveria ser algo especial manifestarmos aquilo que Deus é e faz. Por quê? Porque é para esse lugar que a gente foi chamado. Milagres não tem que ser algo que a gente espera de um ou outro homem. Deus usa muito aquele homem com milagres. Não, Deus quer usar toda a sua igreja com milagres. Deus quer usar a sua igreja com voz profética. Deus quer usar a sua igreja com autoridade. Deus quer usar a sua igreja com governo. Mas tantas vezes a gente está se acostumando a terceirizar, que a gente espera que outros liberem sobre nós aquilo que Deus espera que a gente libere sobre o mundo. Deus confiou à sua igreja autoridade para ligar e desligar. Deus confiou ao seu povo provisão sobrenatural. Não pediremos emprestado, mas emprestaremos às nações. Deus diz que Ele dá sabedoria livremente àqueles que pedem. Hoje à tarde eu recebi algumas perguntas dessa pessoa. O que eu fui fazer? Buscar em Deus sabedoria. Deus me dá sabedoria para aconselhar. Quantas vezes nas orações eu falei: Deus, me dá acesso ao coração dos príncipes para que eu possa discipulá-los. Eles estão vindo, eu não tenho ideia do que falar. Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma inspiração, Deus te dá uma palavra. Eu lembro de uma pessoa, hoje ele é considerado o mais influente no segmento dele no Brasil, e foi considerado, ele está no top 3 da história da TV. Eu lembro, e eu estou falando isso aqui, embora eu não vou citar o nome, porque ele fez questão de fazer uma live falando sobre essa experiência com Deus. Eu lembro do dia que a gente está tomando café lá em Miami, e ele abriu o coração, falou algo. E eu estou lá: Deus,
Deus, pelo amor de você, pelo amor de Deus. O Senhor está entendendo, me ajuda. Quando ele terminar de falar, eu vou ter que dizer algo e eu não tenho ideia do que eu vou dizer. E eu estou lá ouvindo. Amém, entendi. Aí ele termina de falar, e aí, o que você acha? Aí eu liberei uma frase. Ele teve um ataque de sudorese. Gente, o que eu estou falando, ele falou. Ele abriu uma live e falou, gente, acabei de viver isso aqui com Deus, então eu posso falar, embora eu não estou nem citando o nome. Ele começou a transpirar e falou, cara, desculpa, eu nunca vivi isso. Eu falei, não, mano, fique em paz. Ele chamou o garçom, vê uma toalha, por favor. Ele começou a secar. Cara, o que você está falando explodiu minha mente. E eu só lembrei daquela passagem que a Bíblia diz que a palavra é como uma espada cortante que separa juntas e medula. Irmão, uma palavra que para mim não fazia sentido para ele. Por quê? Porque o Deus que fez ele o conhece antes da gente conhecer. O Deus que te fez completo sabe o que está faltando. O Deus que escreveu a tua história sabe quais são os capítulos em aberto. Irmão, Deus tem total controle sobre a tua história. Deus conhece você, sabe o que falta. Deus te fez quando ninguém via. Deus estabeleceu promessas sobre você quando nada ao teu redor existia. Alguém está comigo? Então, um homem que se permitiu ser boca de Deus na vida de um príncipe liberou o destino de alguém. É para esse lugar que você foi chamado. A igreja de Jesus, pega isso aqui, é o único organismo social em que o CEO de uma grande companhia dentro de uma igreja pode ser liderado pelo porteiro da sua empresa. Você pode ser multibilionário, acabou de aceitar Jesus. Se o porteiro da sua igreja, ou o zelador, ou segurança, ou alguém de um cargo de trainee, ou qualquer categoria, ou qualquer escala da hierarquia da tua empresa, for o líder da intercessão dessa igreja, você pode ser o CEO. Aqui ele vai ser o seu líder. Por quê? Porque a hierarquia do reino de Deus é diferente da hierarquia das empresas e da terra. Homens de Deus carregam algo de Deus. Irmão, quantas, se for de Deus, se for para ele, você pode celebrar. Me ajuda a pregar aqui nessa noite. Quantas vezes a gente não foi impactado por uma mulher de Deus ou um homem de Deus que às vezes nem fala muito bem, às vezes não tem a melhor dicção, não teve o melhor estudo, mas carrega algo de Deus. Esse dia a gente recebeu, essa semana a gente recebeu uma oração de um pastor que sempre abençoa muito a nossa vida. Ele ligou para a Kezinha gravou o áudio. A gente foi ontem ver um espaço para a igreja, para ampliação da igreja. Guarda isso aqui, irmão, eu falei isso aqui há algumas semanas, a gente está profetizando isso tem alguns meses. Isso já é uma realidade. Coisas que pareciam grandes demais vão se tornar pequenas. Você crê nisso? Coisas que pareciam grandes demais vão se tornar pequenas. Aí ele começou a orar e falou: olha, eu vejo um lugar, vocês entrando no lugar, Deus está abrindo espaço, Deus vai ampliar as tendas, Deus está dando mais área para vocês. Algumas horas antes da gente visitar um lugar para ampliação do campus da igreja. Irmão, é alguém simples, de um lugar simples, mas carrega algo sobrenatural. Seria muito medíocre nos tornarmos experts em várias áreas, mas não temos intimidade e relacionamento com Deus. Seria muito frustrante você daqui a alguns anos partir com MBAs, com algum tipo de diploma ou algum tipo de formação, mas não conhecer nada a respeito do reino que faz parte. Fomos destinados a reinar, mas para isso a gente precisa de alguns pressupostos. O primeiro é a gente entender o reino que a gente faz parte. Fazemos parte de um reino inabalável. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Logo, uma igreja covarde que vive sempre pelo livramento não é uma igreja que expressa a grandiosidade do reino que faz parte. A igreja de Jesus avança e é o inferno que dá espaço para a igreja passar. Na antiga aliança, o mar se abria para o povo passar. Na nova aliança, o povo passa por sobre as águas. Eu não sei se os inimigos vão sair da tua frente quando você avançar, ou se você vai passear por cima deles, mas uma coisa eu sei: a Bíblia diz que todos os nossos inimigos foram colocados debaixo dos nossos pés.
A Bíblia diz que Jesus fez de todos os principados e potestades um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A Bíblia diz que não há quem te resistirá. A Bíblia diz que podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A Bíblia diz que há em Deus um refúgio e fortaleza presente para nós na hora da angústia. Irmão, a Bíblia diz que Deus nos dará livramento, dá ordem aos seus anjos, para que mesmo que a gente tropece, eles possam nos socorrer, nos acudir. A Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Yeshua, o Deus da salvação. Ele é aquele que fazia milagres no passado, Ele continua fazendo milagres hoje, Ele vai fazer amanhã. Ele é o que abriu o mar no passado, Ele vai abrir hoje, Ele vai abrir amanhã. Ele é o que livrou o povo no passado, Ele vai te livrar hoje, Ele vai livrar amanhã, porque Ele não mudou. A igreja de Jesus precisa caminhar debaixo desse entendimento. Deus não mudou. O Deus que chamou Lázaro de volta à vida, mesmo quando o seu corpo fedia. O Deus que chamou Pedro para se tornar um apóstolo da igreja primitiva, mesmo quando ele era apenas um homem simples. O Deus que fez o rosto de Estevão brilhar quando o primeiro mártir foi apedrejado. O Deus que fez com que os homens da fornalha ardente dançassem com ele no fogo. O Deus que fez com que leões jejuassem na presença de um homem de Deus. É o mesmo Deus que está chamando pastores e líderes, empresários, homens, empreendedores. Governem, avancem, marchem, não parem, creiam. Se abrirá o mar diante de vocês, e se não abrir, passearão sobre as águas comigo. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Eu queria fazer uma analogia hoje, mas já está demais, eu vou deixar para o culto da noite. A gente tem que terminar, tem uma galera que quer almoçar. Alguém me dá mais 5 minutos para pregar? Pelo amor de Deus, eu quero pregar, irmão. A gente está de volta, tem 5 meses entalados aqui. Eu quero pregar. Isaías 6 é um dos exemplos que mais nos ensina a respeito da perspectiva dos céus e da nossa perspectiva. O profeta, ele tem uma visão do trono de Deus. E ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que a gente aprende com essa visão de Isaías? É que a terra pode parecer estar em caos aos nossos olhos, mas a glória de Deus permanece sobre ela aos olhos dele. E eu estou quase finalizando, mas eu quero de verdade te chamar a essa consciência. Irmão, olha para mim. A questão não é se Deus está aqui, a questão é se eu tenho consciência disso. A questão não é se um dia, confessando Jesus como meu Salvador, a vida dele habita em mim. A questão é se eu tenho consciência disso. Por isso que eu estou querendo te chamar a ter essa consciência de que foi depositado em você um poder explosivo capaz de mudar a tua história. Então o que eu preciso mudar, André? Sua perspectiva. O profeta está olhando da terra, ele está dizendo: Senhor, quem sou eu para ter essa visão? A terra está perdida, está em caos, a terra está completamente tomada de pecado. Eu sou um homem de lábios impuros, habito em meio um povo de impuros lábios. Só que quando ele tem a visão dos céus, ele percebe que toda a terra permanece cheia da glória de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu estou cheio da glória de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Declare isso, diga: eu estou cheio da glória de Deus. Diga: aos meus filhos agora sendo cheios da glória de Deus. Diga: aos meus negócios, a minha empresa, o meu ministério que Deus me deu para cuidar, diga: sendo completamente lavado pela glória de Deus. A glória de Deus, irmão, é tudo que a gente precisa para permanecer de pé. Salmos 3 diz: mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, é a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Romanos 2,6 diz: Deus retribuirá
a cada um conforme o seu procedimento, e Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos 8,17 diz: se nós somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ô Lê, joga para mim, vou gastar tudo que eu tenho hoje, irmão. A gente só tem hoje. Eu estava ouvindo algo interessante essa semana a respeito de frutos. A gente quer frutificar, mas nem sempre a gente entende a anatomia dos frutos, e é por isso que nem sempre a gente frutifica. Você está comigo ainda? Diga amém. Você sabe o que diferencia um fruto dos outros vegetais? É o fato dele carregar dentro de si as sementes. Quando Deus nos convida a frutificar, Ele está dizendo basicamente o seguinte: tudo que você precisa, eu já depositei em você. O problema é que às vezes a gente está buscando fora coisas que Deus já depositou dentro. E a gente está tentando buscar fora felicidade, buscar fora segurança, buscar fora sentido. E Deus está falando: ei filho, a frutificação vem em entender o que eu já depositei em você. Por que eu estou falando sobre termos consciência da glória? Porque a gente precisa entender que a glória não é algo que Deus derramará, é algo que Deus já derramou. Se eu pudesse abrir, talvez eu faça isso à noite, eu queria ser igual aqueles caras bem brutos agora para abrir com duas mãos, mas é quase impossível. Ou aqueles caras ignorantes para jogar no chão. A Xande não tem moral para isso não, duvido. Bora irmão, estamos com você. Torcida, vai. Todo workout vai fazer sentido agora. Amém, mano, amém. Você tentou. Que isso, hein, irmão? Você tirou na mordida? Uou! É isso, irmão. É isso. Eu sabia que tinha um monstro aí dentro, só tinha que sair. Vem pra fora. Olha que interessante. Sabe qual é a maior tragédia da vida de um cristão? É morrer sem saber o que carregava dentro de si. Não saber as sementes que você carrega faz você desejar os frutos que Deus deu para o outro. Mas eu quero te lembrar, irmão, que as sementes que você precisa para frutificar, Deus já depositou em você. Se a gente fosse nomear cada uma delas, talvez a gente veria aqui sementes de milagres, semente de resiliência, semente de perseverança, semente de prosperidade, semente de romper sobrenatural, sementes de autoridade. Mas o problema é que muitas vezes a gente está em busca de sementes que Deus liberou no terreno do outro. Quando Deus está dizendo: ei, eu te chamei para frutificar, então pare de me pedir para dar, se tudo que você precisa eu já dei. A gente está clamando para que Deus faça, e Deus do céu está dizendo: eu já fiz. Eu fiz você e entreguei o meu filho por você. Agora faça você algo. Libere você sobre os teus filhos palavras. Libere você sobre o teu futuro palavras. Faça com que os teus passos caminhem na mesma altura da tua fé. Pregamos generosidade, nem sempre somos generosos. Pregamos sobre milagres, nem sempre cremos neles. Pregamos no Deus que fez Pedro andar sobre as águas, mas nos assustamos quando o mar começa a se revoltar contra nós. Pregamos sobre um Deus que dorme em meio às tempestades, mas não conseguimos dormir em meio a elas. Deus está dizendo: ei filho, você não está entendendo, eu já depositei em você tudo que você precisa para romper. As sementes estão dentro de você, então deixa eu revelar para você. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu preciso terminar agora. Pastor, amém, eu recebo isso. Agora, eu não entendi ainda quem eu sou. Eu quero falar um pouco a respeito de quem você é. Gálatas 3,9 diz que você é abençoado. Apocalipse 12,11 diz que você é vitorioso. Tem alguém vitorioso aí por fé? João 8,32 diz que você é livre. Tem alguém que pode dar um grito de liberdade aí? Não mais escravos, agora filhos. Diga: eu sou livre. Nós ceiamos justamente para celebrar a liberdade que veio pelo sangue dele. Não há condenação, ou culpa, ou grilhões, ou cadeias, ou correntes. Não há nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade. Nada, nem ninguém é capaz
capaz de nos separar dele, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Declare com autoridade, diga: eu sou livre. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou vitorioso. Efésios 6:10 diz que nós somos fortalecidos todos os dias. Você pode declarar isso? Diga: eu sou fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1:24 diz: nós somos curados pelas feridas de Jesus. Se tem alguém curado pelo sangue dele, você pode dar um grito no seu lugar. Romanos 8:1 diz: nós somos livres de toda condenação. Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores. Se tem alguém vencedor, você pode ficar de pé no seu lugar. Você pode levantar suas mãos e declarar com autoridade: diga: tempos gloriosos estão a caminho. Aleluia. Eu não consigo ouvir tua voz. Declare isso, diga: tempos gloriosos. Diga: cheios da glória dele. Diga: estão a caminho. Escamem, eles estão vindo, eles me encontrarão. A palavra diz que esses sinais acompanharão os que crerem. Eles acompanharão, eles acompanharão, eles acompanharão aqueles que creem. A gente pega a história de José, e José era exatamente assim. Um dia recebeu um sonho, e nesse sonho era como se Deus estivesse abrindo ele, dizendo para ele as sementes que ele carregava. No sonho Deus diz: você governará e liderará uma geração. Só que o que a gente esquece é que entre a revelação das sementes que carrega e os novos frutos existe algo chamado processo. Mas sabe o que eu acho poderoso, irmão? Guarda isso. Eu queria poder esmurrar essa maçã aqui agora, de verdade. Imagina que essa maçã é você. Imagina que as circunstâncias e tudo que acontece ao teu redor tem esmurrado você. Você sabe qual é a fúria do inferno contra você? Olha para mim. Ele sabe que por mais que ele possa tentar afetar você, ele não pode roubar o que Deus depositou em você. E as circunstâncias, 2020, 2021, 2019, você está machucado, você está assim: pastor, eu estou ferido. Ei, deixa eu te falar, eu quero te apresentar um Deus de novos começos, um Deus que faz novas todas as coisas. Porque José foi esmagado, afligido, foi feito escravo, tornado cativo, mas a promessa não foi roubada dele. Deixa eu te falar, Davi enfrentou o processo, enfrentou ursos, leões, enfrentou Saul, enfrentou desertos, enfrentou exércitos e até gigantes, mas a promessa não saiu de dentro dele. Jesus, irmão, ele foi humilhado, vendido, ele foi subjugado, coagido, ele foi envergonhado, crucificado, ele foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e as sementes que ele carregava ecoam até hoje, e as sementes são palavras de vida eterna. E essa é a fúria do inferno. Ele pode até de alguma forma pressionar você de todos os lados. Nós somos coagidos, pressionados, mas não seremos vencidos. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem para sempre e não serão abalados.